A paz, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início então ao nosso desafio, Minha Bíblia e Eu. Já estou aqui com a minha Bíblia já, vou gravar então o primeiro vídeo da nossa série de 21 dias carregando a nossa Bíblia conosco, aonde nós formos. E esse propósito tem como objetivo nós nos tornarmos mais próximos, mais íntimos da Palavra de Deus. E para isso nós vamos, durante esses 21 dias, cada dia ler um capítulo, meditar em um capítulo do Evangelho de João. Vou falar do capítulo 1 hoje então. Eu dividi ele em 4 partes aqui, não vai ficar muito extenso, mas para a gente entender o que estava acontecendo aqui. A primeira parte do Evangelho de João, que está ali do versículo 1 até o versículo 14, fala sobre a encarnação do Verbo. O que é o Verbo? É a palavra de Deus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra está falando de Jesus, que por ele, através dele, todas as coisas foram feitas. E essa palavra se tornou carne, ela se encarnou, foi Jesus. Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então essa é a primeira parte do Evangelho de João, até o versículo 14, falando, em resumo, que Jesus é a palavra de Deus, ou a palavra de Deus é Jesus. A segunda parte fala do testemunho de João Batista. João Batista, eu achei importante falar sobre o testemunho de João, porque você vai notar ao ler a sua Bíblia que no mesmo capítulo, 3 vezes João testemunha a seu respeito. Então é muito importante a gente entender que João Batista foi quem veio antes de Jesus para preparar o caminho para a vinda de Jesus. E por que é importante isso nos nossos dias? Porque nós cremos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então é nossa função como igreja prepararmos o caminho para a vinda de Jesus, ou para a volta de Jesus. Tenha isso em mente. Você tem uma missão, que é preparar o caminho para a volta de Jesus. Isso inclui falar do amor de Deus para as pessoas, ganhar vidas para Jesus, discipular pessoas até que se tornem parecidas com Cristo. Então, primeiro, a encarnação do Verbo. Segundo, o testemunho de João. Em terceiro lugar, muito importante também, o batismo de Jesus. Nós vamos ler isso em João, capítulo 1, versículo 32. João Batista fala que ao batizar Jesus, desceu sobre ele de forma, o Espírito Santo desceu como uma pomba a pousar sobre Jesus. Então vamos ler aqui rapidamente. João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João disse: eu batizo com água, mas aquele que vem vai batizá-los com o Espírito Santo. Então o batismo de Jesus também é importante para a gente saber que mesmo Jesus sendo Deus, Emanuel, Deus conosco, Jesus foi batizado nas águas. Isso é um exemplo para nós. Todo aquele que aceita Jesus, que se arrepende dos seus pecados, precisa se batizar nas águas, precisa ser batizado nas águas para começar essa jornada incrível que Jesus tem para cada um de nós. E a terceira, ou melhor, a quarta parte aqui, só para a gente encerrar, é Jesus chamando os seus primeiros discípulos. André, o irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. E quando ele viu Jesus passar, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então André, entendendo que Jesus era o Cristo, André deixa de seguir João Batista e passa a seguir Jesus. Aí André chama seu irmão Pedro para conhecer Jesus. Pedro tem um encontro com Jesus. Também Filipe é chamado, Natanael é chamado. Então ali os primeiros discípulos de Jesus já são chamados para estar com ele, para andar com ele, para caminhar com ele. Tá certo, gente? Então o vídeo é para ser objetivo. Então você leia com atenção na sua casa, você vai ver essas 4 partes aqui: a encarnação do Verbo, o testemunho de João Batista, o batismo de Jesus e o chamado já dos primeiros discípulos.
Que maravilhoso, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E não esqueça, leve a sua Bíblia aonde você for nesse desafio, principalmente nesse desafio de 21 dias. Eu não sei que hora eu vou postar esse vídeo, que hora você vai assistir o vídeo, mas eu imagino que nesse momento você já possa estar no seu trabalho, você já possa estar na rua fazendo alguma outra coisa, ou estudando, quem sabe, e eu imagino que você esteja com a sua Bíblia aí do seu lado. Durante 21 dias, minha Bíblia e eu, aonde nós formos, levemos a nossa Bíblia e Deus vai nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Tá bom, gente? Esse é o primeiro dia do desafio. Amanhã eu volto com o segundo vídeo do segundo dia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.